A paz do Senhor, pastor Marcos Vinícius, que Deus abençoe, e eu é que agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui nesta manhã. Tem de aprender quando a gente for falar de manhã, a gente usa muito noite, né? E nesta manhã a gente está agradecendo ao pastor Marcos Vinícius e, em primeiro lugar, a Deus. E manda um alô aí, um abraço, a paz do Senhor, para as pessoas que moram aí em Trairi, né? Eu estava parabenizando o pastor Marcos Vinícius por essa ideia, direta do coração de Deus, a qual a palavra, os louvores, as ministrações, ela abrange uma maior quantidade de pessoas, logicamente. Uma ideia muito boa, parabéns aos donos, né, aos proprietários dessas rádios que tiveram essa ideia, né, em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o amor de Deus e a gente vai usar o texto de João 3,16. Esse texto é o texto mais usado, eu sei, memorizado, e eu creio que, eu posso até usar a palavra que eu creio que uns 90% dos crentes, das pessoas, dos evangélicos, e até pessoas que não professam essa fé, elas também conhecem esse versículo. João capítulo 3 e o versículo 16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer mais uma vez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus, Pai, estamos nesta manhã te louvando, te adorando e te pedindo que o Senhor me ajude a falar sobre este assunto que com palavras humanas não tem como explicar, por isso é dito de tal maneira. Mas me ajuda a gente usar alguns exemplos. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos falar de algo, eu ia colocar o título dessa pregação de o tamanho do amor de Deus. Mas aí esse tamanho não fala de intensidade, e o amor de Deus ele não tem tamanho, ele não tem profundidade, ele não tem largura, ele não tem altura. O amor de Deus ele é realmente algo que pode ser falado inexplicável, que por isso que Deus fala de tal maneira que ele amou o mundo. Então não tem palavras, não tem como dizer ou como falar desse amor em palavras humanas. Aí Deus usa alguns exemplos para nos tentar, né? Não é tentar, não é Deus que está tentando, é a nossa mente absorver um pouco, um 0,01% do amor de Deus por nós. Ele usa alguns exemplos. Antes, eu quero falar aqui que existe 4 tipos de amor. Aprendi isso e eu quero falar aqui. O primeiro tipo de amor que existe é o amor estorge. Este primeiro não é questão o primeiro ou segundo de ordem, mas é o que eu coloquei aqui na pregação. O primeiro que eu vou usar é o estorge, que é o amor que existe entre familiares. Os pais e os filhos, filhos com os pais e entre irmãos. O segundo tipo de amor é o amor filéu, que vem de filiação, que é o amor entre amigos. Por exemplo, eu e o pastor Marcos Vinícius, a gente tem esse amor de amigos. Pastor Marcos Vinícius e o pastor Fernando, ou o pastor Paulinho, tem esse amor de amigos. Eu e o pastor Paulinho, o Diácono Marconde, a gente tem esse amor de amigos. É o amor filéu. O terceiro tipo que eu quero usar é o tipo de amor, é o eros. O amor eros é o amor mais... vem da palavra erótico, o erotismo, que é o amor entre homem e mulher casados. É um amor que traz essa parte da intimidade ou da atração corporal mesmo de um e outro. E o quarto tipo de amor é o amor ágape, que esse amor é o que a gente imagina que seja o amor de Deus, mas mesmo assim essa palavra, para o amor de Deus, a gente tenta falar, mas ela também não explica. O amor de Deus é o amor incondicional, certo? Então eu creio que o amor de Deus ele vai além de palavras. A gente tenta falar ágape para a humanidade porque a nossa mente é limitada.
Diz aí as pessoas que estudam a mente que a nossa mente usa apenas 10% da sua capacidade total. Então a gente usa essa palavra ágape para falar do amor de Deus. Mas o amor de Deus é mais além de que isso. O amor de Deus, ele inclui o amor filéu, ele inclui o amor estorge, ele inclui o amor eros, ele inclui o amor ágape, ele inclui toda a humanidade. Deus usa exemplos terrenos para explicar as suas coisas espirituais. Porque ele não tem como, né? Deus, a mente dele conhece tudo em todos os tempos, em todas as eras, ele é eterno. Mas se ele for explicar as suas coisas espirituais com palavras ou com coisas celestiais, não tem como explicar, porque o ser humano não entenderia. Temos um exemplo de Paulo, quando ele foi elevado ao terceiro céu. Ele diz que não sabe se no corpo ou fora do corpo, e ele viu coisas inefáveis, ou seja, ele viu coisas que não tem como a linguagem do português, do inglês, espanhol, não tem como essas linguagens, essas palavras definirem o que ele viu ali. Então, Deus, para que ele explicar as suas coisas, ele usa coisas terrenas, objetos terrenos, muito interessante, seres terrenos, coisas da terra, para explicar as coisas espirituais. Como, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus fez a tenda da presença de Deus, em outra linguagem, a tenda do encontro, ou esta congregação que foi feita por Moisés, a qual ele usou fios de lã azul púrpura, madeira de acácia, ouro, prata, bronze, tecidos maravilhosos. Ele usa aquilo ali e ele faz uma tenda. A tenda do encontro, a tenda da presença de Deus, a tenda da congregação. E ele usa três espaços. É o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, isso ali, segundo Hebreus, diz que é uma tipologia, um tipo, ou um exemplo das coisas que são no céu. Então, ele usou a tenda aqui na terra, a tenda do encontro, para explicar como é lá no céu. Então, ele usa coisas terrenas. E diz também que o Antigo Testamento é uma tipologia de coisas que iriam acontecer no futuro, coisas espirituais. O cordeiro sacrificado, quando diz que o véu do templo foi rasgado, ali também ele está falando, o véu é realmente uma coisa física, um pano mesmo, só que ele está falando do véu da presença da gente com Deus, do encontro da gente com Deus, que esse véu separava o santo lugar do santíssimo lugar, a qual tinha a arca da aliança, que na época representava Deus. Ele usou uma arca feita por mãos humanas, terrena, para representar Deus. Então foi sempre assim, Deus explicando as coisas celestiais com as coisas terrenas. Temos outro exemplo lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, mais ou menos por aí, quando ele diz que nós somos a luz do mundo. Ele usou uma luz, a luz comum, no caso da época, lamparina talvez, tocha, ele usou essas coisas para representar um cristão aqui na terra, um crente aqui na terra. Quando ele diz que nós somos a luz do mundo, ele está dizendo que nós somos vistos. Nós somos vistos no meio das trevas, nós somos vistos em qualquer lugar. Então ele usou algo terreno para explicar algo espiritual. Ele também diz que nós somos o sal da terra, é outro exemplo. Ele usou algo, um tempero da terra, para explicar o que nós somos aqui na terra. O sal, ele dá sabor e ele faz a diferença no alimento. Então ele explica coisas espirituais com coisas terrenas. O outro exemplo que eu me lembrei foi em João 15. João 15, versículo 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o vinicultor e vocês são os ramos. Ele usou uma planta que é da terra para explicar algo espiritual. E assim você vê em quase toda a Bíblia, eu não sei se a palavra certa é metáforas, esses ensinamentos através de coisas terrenas, para explicar algo espiritual. Ele usa o casamento terreno para explicar o casamento de Cristo e a igreja. Ele usa várias coisas terrenas para explicar coisas espirituais. E é isso que nós vamos fazer nesta manhã, em nome de Jesus. Antes, eu quero fazer uma pergunta. Essa pergunta me foi feita e eu fiquei muito pensativo com ela. E você que está aí também pode se perguntar. Eu ia pregar em uma igreja, eu ia com meu cunhado, o pastor Raimundo Albano, e ele me fez uma pergunta que ele tinha feito na escola bíblica.
Ele disse: Alex, tu já parou para se perguntar por que é que Deus nos ama? Você que está aí do outro lado, você já parou para se perguntar por que é que Deus te ama? Por que é que Deus ama o Alex? Por que é que Deus ama você? Por que é? Porque não tem motivo nenhum. Você não tem nada para oferecer a Deus, se fosse falar de um amor de troca, para que Deus te ame. Nós não temos nada, pelo contrário, nós éramos, né? O contrário do que Deus queria que a gente fosse. A gente é comparado em Oséias como aquela prostituta que traiu Deus. Nós somos, diz que nós éramos, Deus olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, todos se tornaram imundos perante Deus. Então nós não temos qualidades, nós não temos nada, nem sentimento, não tínhamos, né? Pelo menos agora a gente tem Cristo na nossa vida e é isso que Deus vê em nós. Mas nós não tínhamos sentimentos, nós não tínhamos aparência, nós não tínhamos nada, nem algo físico para que Deus nos amasse. E por que é que Deus nos ama? Só aí já dava para parar a mensagem, né? Era para a gente começar a chorar e começar a dizer: meu Deus, como tu é maravilhoso. E eu fiz uma enquete lá em casa antes. Eu preguei essa mensagem aqui domingo, lá na Iprab El Shaddai, e antes eu fiz uma enquete com 4 pessoas que estavam na cozinha comigo, lá em casa. A minha esposa e 3 filhos estavam no momento. E eu perguntei para minha esposa, para me pregar à noite, para me ter alguma base, né? E eu disse: Valda, que é a minha esposa, eu disse: Valda, por que é que Deus te ama? E ela disse: Alex, por que é que Deus me ama? Eu não sei não. Eu só sei que eu não mereço o amor de Deus, mas eu sei que Ele me ama. Eu disse: oh, glória, resposta maravilhosa usando coisas terrenas. Aí eu fui para minha filha, a Lívia, que ela tem 17 anos. Eu disse: Lívia, por que é que Deus te ama? Ela disse: pai, porque eu sou filha dele, ele é o meu pai, o pai ama o filho. Eu disse: oh, glória! Usou mais um exemplo terreno para nós tentarmos explicar o amor de Deus. E eu fui para o meu filho, o Cauã. Eu disse: Cauã, por que é que Deus te ama? Cauã tem 16 anos. Ele disse: pai, é algo muito, muito além da minha mente de 16 anos responder essa pergunta. Eu penso que é muito espiritual para a minha mente. Eu só sei que Ele me ama. E eu fui para a quarta, que é a Sarinha, ela tem 8 anos de idade. E essa foi mais forte ainda. Eu disse: Sarinha, por que é que Deus te ama? Ela só disse assim: porque sim. Deus me ama porque sim. Eu disse: glória a Deus, porque sim. Aí, e a tua resposta, pai? E eu disse: Deus me ama porque Ele quis me amar. Simplesmente. Né? É o único, a gente podia até dizer ponto final. Ele quis, Ele decidiu nos amar. Lá no princípio Ele já decidiu: eu vou amar essa humanidade e pronto. Eu vou amar o Alex e pronto. Eu vou amar o pastor Marcos Vinícius e ponto final. Mas eu não quero chamar, Ele ama a si mesmo. Eu não desejo chamar, Ele ama a si mesmo. Tem um louvor que diz assim: deixou o esplendor de sua glória para viver neste mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que estava ao seu lado. E com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Então é um amor incondicional. E eu trouxe aqui alguns exemplos. Eu trouxe 4 textos bíblicos para tentar explicar esse amor que não tem como a gente explicar, né? Mas a gente vai usar coisas terrenas para tentar explicar esse amor de Deus. Eu trouxe 4 textos. O primeiro texto que eu trouxe está aí em Isaías 49, versículo 15. Eu peguei na linguagem King James atualizada. Diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Olha o que Deus diz: contudo, ainda que ela se esquecesse, jamais eu me esquecerei de ti. Que declaração de amor, né? De um Deus todo-poderoso,
de um Deus maravilhoso fazer uma declaração dessa para nós. Só aqui, irmão, já dava para a gente cair no chão, os prantos de choro. E eu fiquei imaginando esse versículo, eu já conhecia ele, que diz: pode uma mãe que amamentou abandonar o seu filho, mas ainda que essa te amamentou, te abandone, todavia eu nunca me esquecerei de ti. É o próprio Deus falando. E eu falei esse texto lá no jardim, na Iprabe Jardim, a Iprabe que a gente vai cultuar a Deus lá. E eu falei esse texto e eu disse: mas por que Deus usou a palavra amamentou? Ainda que a tua mãe que te amamentou. Deus poderia ter muito bem feito esse texto e dito: ainda que a tua mãe te abandone, todavia eu nunca te abandonarei. Por que ele usou a palavra amamentou? Para mostrar esse amor de Deus para conosco. E na nossa congregação tem uma irmã, que é a irmã Régila. Ela fez enfermagem e na hora ela levantou o braço e disse: Alex, eu sei. Aí eu disse: pois fala, irmã Régila. Ela disse assim: Alex, quando uma mãe, estudei isso, ela falou que estudou, né, na medicina. Quando uma mãe amamenta um filho, após ela amamentar, o corpo dela gera ou libera uma substância chamada ocitocina. Eu decorei o nome, viu? E essa substância, ela é responsável para produzir, ela produz o amor e o prazer, a sensação do amor, o sentimento, não é nem sensação, é o sentimento de amor e prazer. Isso já acontece depois que a mãe amamenta o seu filho. E eu disse: o versículo ficou mais forte ainda. Depois que, para mim, irmãos, depois que a ciência explica algo bíblico, é que fica forte mesmo. Não, para mim, não diminui as palavras bíblicas, elas aumentam. Aí eu fiquei assim vendo, eu disse: cara, então é mais forte ainda, Régila. Porque se há uma mãe, para amar o seu filho, nessa dimensão de dar sua vida pelo seu filho, ela precisa desse hormônio de ocitocina que dá o sentimento de amor e prazer, e Deus que fez esse hormônio, e Deus que fez essa mãe para ter esse sentimento, e Deus que é o próprio hormônio da ocitocina, e Deus que é a própria mãe, porque diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Este amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus nos constrange, irmãos. Constranger é diferente de envergonhar. Constranger é algo quando a gente chega para uma pessoa e diz assim: rapaz, tu é um cara de Deus, um cidadão. O cara chega e fica todo constrangido. Não envergonha, mas constrange a pessoa. O outro texto que eu trouxe foi Romanos capítulo 5, versículo 6. Para nós tentarmos aqui ver esse amor de Deus com coisas terrenas. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso é muito forte, irmãos. Ele não morreu pelo bonzinho. Ele não morreu pelo cidadão exemplar da nossa cidade, ou do nosso Brasil, ou do nosso mundo. Ele não morreu pela pessoa que ajuda os outros. Ele morreu pelos ímpios. Ímpio é diferente de pecador. O próprio Deus faz a divisão em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Ímpio é alguém malvado. É alguém que mata por prazer, que rouba, se às vezes sem até ter necessidade de roubar. Aliás, não é nem para ter necessidade esse negócio. Rouba, que faz coisas erradas, ele é mau, ele é ímpio, ele não tem piedade. E ele morreu por essas pessoas. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo justo alguém ouse morrer. Irmãos, tem gente que morre por umas causas, sabe?
Tem gente que morre por pessoas boas. Pode ser que alguém ouse morrer. A própria Bíblia está dizendo. Temos pessoas que morrem por algo que ele defende, alguma causa, uma instituição, algo bom que ele imagina na vida dele. Tem pessoas que morrem. Pode ser. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu costumo dizer que quando eu vejo isso, irmãos, aí eu começo a olhar, eu não olho para as pessoas com um olhar de julgamento, de juízo, mesmo que a pessoa esteja fazendo coisa errada, porque Deus não me matou quando eu fazia coisa errada. Deus me esperou 32 anos da minha vida. E outra coisa, Ele morreu pelos pecadores antes. Por exemplo, Jesus morreu há quase 2000 anos atrás, eu nem tinha nascido. Eu nasci em 1975, depois de Cristo. Então ele morreu por mim 1975 anos atrás, do dia que eu nasci, antes do dia que eu nasci, mais ou menos. Ele sabia que depois de 16 anos da minha vida, eu iria me envolver com a bebida alcoólica. E ia passar 16 anos tomando bebida alcoólica, não cuidando da minha família, tocando em bandas, contando piadas de Deus, de Jesus, do céu, nos bares, para as pessoas que estavam bebendo comigo sorrirem ou rirem da palavra de Deus. Usando textos bíblicos para fazer piada, para as pessoas sorrirem. E Deus, mesmo assim, Ele morreu. A seu tempo antes, pelo Alex. Ele sabia que eu não ia querer Deus até 32 anos da minha vida, porque Deus conhece o futuro. Mas Ele morreu por nós a seu tempo. Terceiro texto que eu trouxe foi Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu único filho, antes deu para morrer por mim e por ti, não nos dará muito mais além do que podemos pensar ou imaginar? Outro exemplo, ele deu, como diz João 3,16, Jesus Cristo para morrer por nós, antes de todas as coisas. Eu imagino, irmãos, que quando ele disse lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele já tinha tudo planejado. Eu não sei se eu estou correto, mas eu imagino que, eu tenho certeza, Deus não tinha um plano B para a humanidade. Eu vou fazer Adão, vou fazer Eva, aí se eles pecarem, eu vou mandar Jesus Cristo, meu filho. Não, eu não creio que foi assim, irmãos. Eu não creio que foi. Deus já amava a gente desde o princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele já conhecia o Alex, eu estou usando o meu nome porque eu posso falar aqui, né, da minha pessoa. Ele já me conhecia e ele já sabia de todas as coisas que iria acontecer na minha vida. Ele tem algumas coisas que ele não queria que eu fizesse, mas ele já sabia, porque ele é o princípio e o fim. Então ele morreu por mim, ele deu o seu filho, Jesus Cristo, para morrer pelo Alex. Eu costumo dizer, irmãos, que quando eu nasci, ou antes, lá no princípio, quando ele criou quando Deus criou os céus e a terra, ele já sabia que eu ia ficar ruim da vista com 32 anos de idade. Já sabia que eu ia precisar de usar o braille para ler com os dedos, como eu estou fazendo aqui agora. Por isso ele, olha aí a dimensão da minha mente. Por isso ele permitiu que Louis Braille, o inventor dessa linguagem, nascesse, para que o Louis Braille inventasse essa linguagem, para quando eu tivesse com a vista ruim e não desse para ler a Bíblia, eu lesse com os dedos. Ele já sabia de tudo isso. Porque Deus tem a presciência. Não tem nada fora do controle de Deus. O nosso país não está fora do controle de Deus. Pastor Nelson, na oração, eu fiquei muito maravilhado com aquela oração que ele fez no nosso grupo de oração dos pastores. Porque a gente percebe que o Brasil, ou os governantes, não é nem os governantes, é o que está acontecendo no nosso Brasil, o certo é o errado e o errado é o certo. A gente percebe isso, é claro, não está por trás dos panos, está em vistas claras. E o pastor Nelson disse assim, olha, Deus tem alguma coisa a nos ensinar com tudo que está acontecendo na nossa nação. Com todas as injustiças.
Eu disse, cara, que palavra. Não tem nada fora do controle de Deus, não. Deus está querendo mostrar, está mostrando alguma coisa para a humanidade, para o brasileiro, aliás, através de tudo que está acontecendo. O outro texto, que é eu vou usar só João 3,16, que é Lucas, capítulo 12, versículo 7. Para mim, se fosse escolher em forma de assim, entender, é o mais claro da gente entender o amor de Deus. Olha o que é que diz esse texto. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Para mim, este texto aqui, ele explica claro demais. Os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. O que é que Deus quer contando cabelo de gente, pessoal? É o tamanho do amor de Deus por nós de contar cabelos. Uma mãe, com todo o seu amor, ela não vai parar e vai contar os cabelos do filho. Não. Mas Deus conta os seus e os meus. Apesar que tem pessoas que ele tem mais facilidade de contar, né? Tem menos cabelos. Mas Deus é maravilhoso. Olha, eu fico imaginando Deus. Ele cuida do planeta Terra, ok? Se ele cuida do planeta Terra, ele está segurando o mar para que o mar não invada as terras, as cidades. Se ele cuida do planeta Terra, ele está segurando a temperatura do planeta para que não fique tão quente nem tão fria. Se ele cuida do planeta Terra, ele está segurando os ventos para que não fiquem tão fortes a destruir o mundo. Ele está cuidando de todos os animais aquáticos, todos os animais terrestres, todos os répteis e todas as aves neste momento. Deus é o Deus do universo, então se ele é o Deus do universo, ele está segurando a terra neste momento para que ela faça seu movimento de rotação no tempo certo, na hora certa. Ele está segurando a terra no local certo, porque se nós fôssemos mais próximos do sol, pouquinho, toda a humanidade seria destruída pelo calor do sol. Ele está segurando a terra no seu movimento de translação que ela faz em torno do sol, para que sejam feitas as estações e o nosso calendário. Ele está segurando a temperatura do sol para que ela não aqueça tanto e destrua a Terra e os outros planetas. Então Deus, esse Deus que está cuidando de tudo isso, de todo o universo, eu fiquei imaginando, se preocupa em contar os nossos cabelos. Esse contar os nossos cabelos está representando aqui o cuidado em coisas mínimas que Deus tem com a nossa vida. Ele não cuida de nós só quando a gente precisa fazer uma cirurgia. Ele cuida de nós quando nós estamos dormindo. Ele não cuida de nós só quando nós temos de fazer uma viagem de avião e o avião não caia. Ele cuida de nós quando nós estamos andando em uma rua. Ele não cuida de nós só em momentos difíceis da nossa vida. Ele também cuida dos momentos naturais, diários da nossa vida. Isso representa o contar cabelos. Vamos para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Rapidinho. Porque Deus, o Todo-Poderoso, o Maravilhoso, o Eterno, Criador de todas as coisas, de todos os tempos, de todas as eras, Ele amou no passado, Ele não esperou eu confessar o nome de Jesus ainda, que a salvação só vala depois que eu confesse Jesus, a minha salvação para mim para o céu, eu tento confessar Jesus, mas o amor dele, independente de eu confessar ou não, ele vai me amar sempre. Ele amou no passado, ele não esperou eu melhorar em algumas áreas da minha vida, eu parar de tomar bebida alcoólica para ele me amar. Não, ele amou no passado. Ele amou o mundo, toda a humanidade, todos os seres da terra, os seres viventes da terra, aliás, a humanidade com a maior proporção. Ele amou o mundo de tal maneira que é o que eu estou tentando falar aqui nesta manhã, a qual não tem como explicar. Eu estou tentando aqui falar pouquinho do amor de Deus, que deu seu Filho unigênito, deu seu único filho. Esse é o amor máximo de uma pessoa, não é nem morrer pela pessoa, é dar o amor é dar um filho que só tem ele para morrer por pessoas más, para que todo aquele que nele crê não pereça ou não morra. Ele deu seu filho para, mesmo que a gente morra na vida terrena, a gente vai ressuscitar um dia. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, e 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Então nós vamos ressuscitar. Não morra, mas tenha a vida eterna, para a gente nunca mais morrer de novo e viver no céu para sempre.
Já estou indo para as partes finais da pregação. Diz assim, eu fiz assim: o amor de Deus é imutável, ele não muda. O amor de Deus é invariável, ele não tem variação. Ele não é aquele Deus que hoje ele ama a humanidade e a próxima semana ele está com raiva e não vai amar. Ainda que a pessoa não queira ele, ainda que a pessoa peque, ainda que a pessoa... Estou falando do amor de Deus, eu não estou falando de consequências de pecado. Eu não estou falando aqui de que a pessoa fizer algo, vai vir algo, porque quem planta colhe. Eu não estou falando disso. Eu estou falando unicamente do amor de Deus. Ele é invariável. O amor de Deus é incondicional. Ele não depende de condição, que foi o que eu falei aqui. Ele não depende de eu ser bonzinho, de eu ser ruim, de eu ser um cidadão, não. Ele é incondicional, não tem condição para ele amar a gente. O amor de Deus é sacrificial. Ele não ficou lá no céu dizendo: eu amo vocês, humanidade, vocês são meu povo, mas vão tudo ir para o meio dos infernos. Não, ele não disse isso. Ele amou e ele agiu. É sacrificial. Ele deu seu filho para morrer por nós. Ele fez algo. O amor de Deus é mundial. Ele ama todo mundo, como eu falei aqui, todo o planeta Terra, todas as pessoas, em qualquer lugar que estiver. O amor de Deus é inexplicável. Eu estou tentando explicar aqui, mas ele é inexplicável. Ele não tem palavras para explicar. Nós não temos palavras para explicar o amor de Deus. O amor de Deus, eu não sei se é interdenominacional ou antidenominacional. Vou usar anti. O amor de Deus é antidenominacional. Ele não ama mais os Assembleias de Deus do que o pessoal da IPB, e não ama mais o pessoal da IPB do que o pessoal da IPRAB. Ele não ama mais as pessoas da IPRAB do que as pessoas da Deus é Amor. Não, ele ama do mesmo tanto a denominação Deus é Amor, a denominação mundial, a denominação universal. Ele ama a denominação todas as denominações que tem na terra. Ele ama batista, quadrangular. Ele ama incondicionalmente todas as denominações. Não tem religião. Ele não ama mais os evangélicos do que os espíritas. Não, estou falando de amor de Deus, entenda. Ele ama nós, evangélicos. Ele ama os espíritas com mesma intensidade. Ele ama, porque não é um amor de troca. Não é eu ser da denominação A ou B que Deus vai me amar mais. Ele ama os espíritas, ele ama os católicos, ele ama os afro-africanos, os candomblé, que são da candomblé. Ele ama todo mundo do mesmo jeito. O amor de Deus é transcendental. Ele ultrapassa os limites normais. Pensa aí. Ele ultrapassa todos os limites que a humanidade possa imaginar sobre amor. Ele é transcendental. Ele não depende de raça. O amor de Deus ama o índio, ama o negro e ama o pardo, né? Que são as 3 raças agora. Ele ama todos iguais. Ele não depende de cor. Ele ama aquele que é mais escuro na sua pele, e ele ama aquele que é mais branco na sua pele. Ele não depende disso. Ele ama igualzinho todos. Ele não tem nacionalidade. Tem gente que diz: Deus é brasileiro. Deus não é. Deus é brasileiro, sim, mas ele é também espanhol. Ele é chinês. Ele é japonês. Ele é todas essas. Ele é francês. Entendeu? Deus, ele ama, ele não depende do local que a gente nasce. O amor de Deus não depende de status, ou seja, a pessoa é presidente da república, ele ama mais do que o vereador, que estaticamente, ou no status, ele vale menos. Não. Ele ama todo mundo igual. A gente é que faz diferença de pessoas, Deus não. Ele ama do mesmo jeitinho. Ele não depende de gênero. Ele ama o homem e ama a mulher igualzinho. E o amor de Deus essa aqui é forte, é eterno. Ele sempre nos amou, ele está amando agora, e ele sempre vai nos amar. Eterno é diferente de imortal. Imortal é que nasceu e nunca vai morrer mais. Eterno é algo que nunca teve princípio e nunca terá fim. O amor de Deus por nós é esse. Ele vai amar a gente para sempre. Porque Ele é Deus.
Como, Alex, isso? Eu não sei explicar. E eu quero encerrar com dois testemunhos. Vou falar 3 testemunhos aqui rapidinho do amor de Deus. Alex, tu vai falar o testemunho que Deus te deu um helicóptero? É? Não. Você lembra dos fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados? Parece uma coisa tão simples, mas para mim é uma das maiores expressões de amor da minha vida, é ele contar meus cabelos. Que eu mesmo, eu me amo, mas eu não vou contar meus cabelos não. E Deus tem esse prazer de todos os dias. Quando cai alguns, nasce outros, e ele sabe até qual é os brancos e os pretos, porque Deus nos ama. Primeiro testemunho, 2018, poderia contar sobre várias coisas grandiosíssimas, mas eu quero contar um bem simples. Eu estava na minha casa, e a minha esposa estava fazendo tratamento de CA, as quimioterapias, e eu estava fazendo o alimento, a comida, e eu não cozinho bem, tão bem, né? Aliás, eu não cozinho bem de jeito nenhum. E eu estava ali fazendo a comida e precisou de um cheiro verde. E eu não queria ir no comércio, a qual a gente pega para pagar depois, para pegar um cheiro verde. E eu orei a Deus. Alex, um cheiro verde, estava culpado a Deus, só culpo, porque ele conta os cabelos da minha cabeça, dele não se preocupar comigo no cheiro verde. E eu disse, Senhor, eu estou precisando de um cheiro verde para botar no alimento. Irmãos, foi maravilhoso. Eu quase me acabo de chorar esse dia. E quando eu terminei de orar, a minha irmã bate numa janela que tem e dá para os fundos da minha casa. Bateu. Lequim! Comigo. Eu abri a janela. E eu tinha orado pelo cheiro verde. E ela disse assim, olha, Lequim, que o Fernandinho, o nosso primo, veio de Assunção e trouxe esse pacote de cheiro verde aqui para tu. Irmãos, eu fechei a janela, eu me ajoelhei e comecei a chorar. Eu disse, Deus, como é que tu cuida da gente no cheiro verde, Senhor? Tem outra coisa maior, não é? Se preocupar com a gente no cheiro verde, irmão. Cheiro verde é 50 centavos. Acho que ainda é R$1, sei lá. Mas ele se preocupa contigo. No cheiro verde. O outro, nesse mesmo tempo, tinha a máquina e eu fui botar para lavar. E não tinha o sabão. Olha aí, irmãos, o tamanho do amor de Deus. Quando eu fui botar a roupa, que eu procurei o sabão, né, eu vou dizer a marca, mas não tem problema não. Vou dizer não, a marca não. Um pacotinho de sabão, e era R$2,80 na época. E da mesma forma, a gente estava passando por uma dificuldade, meu benefício tinha sido cortado. Eu disse, não tem sabão para botar a roupa para lavar na máquina. Aí eu, Senhor, não tem sabão não, Senhor. E vão ser testemunhos fortes demais, que eu acho, sabe? Não é só aquele de ganhar um jatinho de 25 milhões, não. E de repente eu orei a Deus. Foi imediato. Quando eu ia saindo, que eu abri a porta, que dá para a sala, e lá em casa tem uma escada, o meu filho, o Cauã, ia subindo a escada com um garrafão de 5 litros de sabão. Foi outro dia de choro. Os Cauã, quer sair? Ele, pai, é sabão. A avó veio deixar 5 litros de sabão para o senhor. Está aqui, entrega o Alex. Ele disse, como é que Deus sabia disso? Deus não, né? Como é que a mãe sabia disso? E eu subi lá para cima, comecei a chorar de novo. Sou chorão, irmãos. E para encerrar o último, foi antes de ontem. Não, foi sexta-feira. Rapaz, é coisa meio maravilhosa. Para mim é tão importante quanto ganhar um Corolla, uma Lamborghini, né, que é um carro aí. Para mim é tão importante quanto isso. Eu estava lá em casa e eu fiz o café de manhã. Eu tenho uma medida certa já, os equipamentos corretos já. Foi outra casa, eu não sei fazer, irmãos. Aí em casa, 2 colheres de café e 5 de açúcar. Aí eu fiz o café, quando eu coloquei as colheres de café, acabou o café. E eu fui, dessa vez eu não orei, olha, o tamanho do amor de Deus. Acabou o café, amanhã a gente compra. Só vou fazer amanhã de manhã. Aí a minha esposa chegou e disse, Valdo, acabou o café, dá para tu comprar amanhã? E ela, dá, Alex, mas eu só vou poder comprar 9 horas da manhã. Que eu vou no mercado, aí eu compro 9 horas. Aí eu ia ficar até 9 horas sem fazer o café, para tomar. Eu disse, tá bom. Aí quando amanheceu o dia, irmãos, eu estava lá em cima, a Valda, Alex, dá para você botar a moto para fora para mim? Que eu tenho uma prática lá que outra pessoa não sabe não, irmãos. Né? Aí eu fui, botei lá a subidinha,
Quando eu ia descer a moto, precisa de uma pessoa para segurar a moto, para ela não descer a calçada. Que a calçada tem mais ou menos uns 60 centímetros. Aí eu me sentei, coloquei a subidinha e fiquei esperando uma pessoa para descer a moto comigo. E antes, eu tinha falado para a Valda só, que não tinha café. E eu fiquei lá sentado, de repente vem um cara. É o Wellington, meu vizinho do lado direito. E ele pegou e disse: Alex, acordou cedo, foi, cara? Aí ele pegou e saiu. E o pai do senhor, Wellington, ele, pai do senhor. Aí ele entrou na casa dele. Aí eu disse: vou fazer o café só 9 horas. Então eu vou ficar aqui tranquilo, né? Aí fiquei sentado, quando da fé lá vem o Wellington. Disse: Alex, abre a mão aí. Aí eu botei a mão assim. Ele jogou, botou assim na minha mão, quase 10 pacotes de café. Irmãos, só não estourei na frente dele com vergonha. E aquele monte de café, detalhe, o café que a gente usa é Santa Clara. E ele deu esses pacotes de café Santa Clara. Como é que... Eu olhei para ele assim, quando ele botou os cafés na minha mão. Eu disse assim: Wellington, tu tá sabendo de alguma coisa? E ele: de quê? Cara, não tinha café. Ele: era mesmo, Alex, eu era. Como é que tu sabe, cara? Não sei, Alex, eu entrei e vi lá e me deu vontade de dar esses pacotes de café. Simplesmente assim. Rapaz, aí eu subi e comecei a chorar de novo. Eu disse: Deus, como é que tu, Deus? Como é que o Senhor tem que se preocupar com o universo todinho, tem que se preocupar com toda a humanidade da terra, tem que se preocupar com todos os animais da terra? Está preocupado, Senhor, não é nem preocupado a palavra. Está fazendo isso comigo, ocupado em mandar o café, Senhor. Eu ia comprar 9 horas, Senhor. Ai, Deus mandou, irmãos, porque Deus é maravilhoso. Só para encerrar, um texto de um louvor que eu ouvi, que para mim, eu nunca tinha escutado ele direito, é antigão, que diz assim: Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Ele sabe quem a gente é. E mesmo assim, se importa comigo. E mesmo assim, moras em mim. Irmãos, pelo amor de Deus, muito forte o amor de Deus. Você que está aí do outro lado, Ele te ama. Você não precisa estar mendigando amor nas redes sociais, irmão. Ninguém viu a minha foto, ninguém comentou. Deus comentou lá com os anjos, lá no céu. Deus está te vendo a tua foto, está vendo você pessoalmente, Ele te ama. Deus não falou nada quando eu preguei, quando eu falei. Deus está falando: eis é o meu filho amado, que está lá está na terra e eu cuido dele. Ninguém me ama. Está ainda que 8 bilhões de pessoas não te amem. Deus te ama. Não precisa você estar mendigando amor no Instagram, no Facebook, nos WhatsApp da vida, não. Deus te ama no WhatsApp celestial, no Instagram celestial, no Facebook celestial. Ele está te contemplando todos os momentos. Deus te ama. Esta é a mensagem que eu tinha. E eu quero orar agradecendo a Deus por esse amor. Amado Deus, Pai, eu estou aqui te agradecendo por esse amor tão grande que o Senhor tem por nós, Pai. Por esse amor tão grande, incondicional, que não dá para a gente explicar. Nós estamos apenas falando um pouquinho aqui do que tem na Bíblia, Pai. Obrigado porque o Senhor me ama, a ponto de se preocupar com nó de cheiro verde para temperar a panela, Pai. Obrigado porque o Senhor me ama, a ponto de se preocupar com um pacotinho de sabão, Pai, que dá para a gente comprar em qualquer comércio, Pai. Obrigado porque o Senhor me ama de se preocupar com café, que eu ia comprar 9 horas da manhã, mas o Senhor disse: eu vou mandar antes, só para mostrar o meu amor por Ti. Muito obrigado, meu Pai. Nesta manhã, eu agradeço, em nome de Jesus. Amém, pastor Marcos Vinícius, muito obrigado.